A paz do Senhor Jesus, pastor. Eu queria pedir, que o Senhor me ajudasse a divulgar o meu testemunho de conversão. Meu nome é Flávia Menezes e tenho 37 anos. E o que eu vou contar aqui aconteceu em Cotegipe, Bahia e Barreiras, Bahia. Eu devo falar, que antes de tudo acontecer, eu não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, só acreditava em besteira de esoterismo, de coisa de energias boas e ruins. Achava que tinha a ver com energias do universo, não acreditava em nada que tem na Bíblia. Então, aí no final de 2017, para início de 2018, eu comecei a escrever um livro. Eu queria ganhar fama e dinheiro com ele, Aí comecei a escrever esse livro. Aí eu lembro que eu tinha visto, em algum lugar que pessoas faziam rituais para ter sucesso com escrevendo livro, sucesso com música, aí que faziam alguns rituais. Só que assim, na minha cabeça, eu estaria fazendo esse ritual assim, para energias, evocando energias do universo. Eu não acreditava em nada do que tinha na Bíblia. Aí fiz esse ritual. Aí fiz um ritual com sangue. Aí, o tempo foi passando, os meses foram passando. Aí, mais ou menos em julho de 2018, o livro estava quase pronto, Aí começou a vir uns pensamentos estranhos na minha cabeça, me dizendo que o meu livro estava oferecido e assim, que oferecido, ao diabo. Só que veio assim um conflito em mim, porque eu não acreditava na existência do diabo. Para mim isso era loucura. Aí então eu comecei, a pensar, mas fala-se tanto, nisso, no diabo e tudo. Aí eu fiquei pensando, mas se por acaso fosse verdade, se por acaso isso for verdade, se realmente ele existir, se não for um mito. Aí eu comecei a pensar nisso, que podia ser real, de verdade. Aí eu fiquei com medo, e queimei todo o material que eu tinha feito do livro, todo o material impresso, já estava o livro quase todo pronto. Aí eu queimei o material. Aí no mesmo dia de noite, eu comecei a sentir uma dor muito forte na cintura e nas costas. Parecia que a dor estava me partindo no meio. Só que eu não entendia, Assim, ainda não tinha caído a ficha totalmente. Mas eu fiquei com medo. Fiquei pensando, se estava oferecido algo ruim, então eu ia destruir o livro. Aí fiquei pensando nisso. Aí nisso que eu senti essa dor, eu não consegui dormir de noite. Comecei a chorar, sentindo uma dor muito forte mesmo. Aí eu acho que no dia seguinte, ou foi um dia depois, aí eu comecei a ter a impressão de ouvir vozes. Aí eu comecei também a ver luzes no teto do quarto de noite, sentia cheiro perfumado, tomando conta do ambiente, umas ventanias inexplicáveis dentro de casa. E aí eu comecei a sentir meu dedo dolorido. Aí notei, o mesmo dedo que eu tinha cortado naquele ritual muitos meses atrás. Aí eu notei vários cortes profundos no dedo, que tinham reaparecido no dedo. Aí, essa tormenta toda, com essas vozes e luzes, isso durou vários dias. Aí numa noite, eu ainda assim assustada com tudo que estava acontecendo, aí eu coloquei numa pregação e a pregação parou de repente. E uma voz tranquila, uma voz bem suave, disse que se chamava o Senhor. Aí começou a contar muitas coisas pessoais assim da minha vida. E falou que meus pecados não eram poucos. Aí nessa hora eu comecei a rir. Eu pensei que era Deus falando comigo. Aí eu comecei a acreditar. Só que a voz, depois fala uma coisa estranha, que não entendia por que eu não respondia as vozes, que achava que eu não respondia talvez por eu não entender eles. Aí depois disso as manifestações foram piorando, piorando,
E aí começaram a vir uns pensamentos estranhos, dizendo que eu ia morrer com os outros cristãos, que quem acreditava em Deus ia morrer, ia ser perseguido. Aí eu fiquei com medo, fugi da minha casa, fugi da minha família. Eu achei que as pessoas não iam acreditar em mim se eu dissesse que a gente já estava vivendo um apocalipse. Aí eu comecei a acreditar em tudo que a Bíblia falava. Aí nisso que eu fugi dessa cidade, de Cotegipe, aí eu fui para Barreiras. Aí nessa cidade, Barreiras, eu fui para a casa de uma amiga, de uma conhecida, e coincidência, ela até é evangélica, só que o pessoal não acreditou em mim, né? Não ia acreditar. E eu não quis entrar assim muito em detalhes. Eu acho que eu tinha medo de falar que eu estava ouvindo as vozes. Aí começaram a vir uns pensamentos estranhos quando eu estava na casa dessa conhecida, que eu tinha fugido para lá, me dizendo que eu estava já com a marca da besta, que a marca já estava difundida no mundo, já tinha começado aos poucos, só que as pessoas não sabiam, que as pessoas não tinham noção disso. E aí esses pensamentos ficaram persistindo na minha mente, e eu fiquei com medo. E aí eu comecei a mutilar minha mão, porque eu achava que tinha esse chip, aí eu tinha começado, né, a pesquisar, comecei a acreditar nisso, eu achava que era marca. Aí eu comecei, e nisso eu ainda estava ouvindo as vozes. Às vezes eu ficava sozinha, eu começava a ouvir. Às vezes, mesmo as pessoas conversando comigo, e elas ainda continuavam. Aí eu continuei com esses pensamentos sobre a marca da besta. Aí comecei a mutilar minha mão. Aí nisso as pessoas na casa que eu estava, né, dessa conhecida, ligaram para meu pai. Aí nisso as pessoas me pegaram amarrada, me amarraram, me levaram para o hospital. Foi o hospital do Oeste, em Barreiras. Então eu fiquei vários dias internada lá. Só que no período que eu fiquei internada, aí eu já não ouvia mais as vozes. Mas a última manifestação aconteceu lá no hospital mesmo. Uma pessoa meio que se aproximou de mim, o local estava cheio de gente. Aí uma pessoa falou assim: como pode uma moça bonita chegar numa situação dessa, ficar amarrada, meio louca? E aí eu lembrei, como pode? Ela falou: como pode uma moça ficar de um jeito desse? Com certeza deve estar pagando por alguma coisa. Aí eu comecei a lembrar que uma vez eu tinha visto uma pessoa amarrada no hospital, e eu tinha dito a mesma coisa, que a pessoa devia estar pagando por alguma coisa, que aquela pessoa merecia. Eu julguei a pessoa. Então, eu acredito que eram os demônios ali me julgando. Eles falaram exatamente a mesma coisa, as mesmas palavras que eu tinha julgado aquela pessoa. Essa pessoa, eu não sei se eles possuíram, eles fizeram essa pessoa falar isso, exatamente a mesma coisa que eu tinha julgado essa pessoa, dizendo que ela devia estar pagando por isso. Então, a mesma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, eles usaram. Aí, depois disso, eu saí do hospital, aí comecei a procurar igreja, e então comecei a acreditar. Aí eu comecei a ver, eu comecei a entender que essas vozes, que todas aquelas manifestações que tinham acontecido, tinha sido por causa do ritual com sangue que eu tinha feito há tempos atrás. Aí eu comecei a divulgar meu testemunho, né, para que as pessoas vejam, para que as pessoas saibam que a Bíblia é real, é muito real. E os demônios estão por aí, tentando as pessoas, fazendo mal. E a gente só tem que divulgar o Evangelho, para que pegue mais pessoas, alcance mais pessoas. A Bíblia é real, Jesus é real, é isso que eu tenho a dizer.